Você abrir a câmera e o microfone, no caso. Oh, Virgem Maria, vem olhar por nós, filhos pecadores. Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste teu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu mar eu não tenho nem ouro nem espada, somente rede e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste teu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Minhas mãos solicitam, meu cansaço que a outros descansem, amor que almeja seguir a mão.
Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste teu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Pescador de outros lados, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chama. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste teu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. O áudio. Aqui liga. Já ligou a câmera. Vamos lá está. O microfone aberto. O microfone. Deixa eu... Quem ama sabe bem o que é o amor, que vem de Deus, do que Ele é capaz. Quem ama não tem tempo para sofrer, nem se envolver com coisas tão banais. Somente o amor é capaz de transformar os corações e construir um mundo melhor de paz. Pratique então para sempre esse amor que vem de Deus e que tão bem te faz. Cultive a semente onde estiver, segue sempre amando com fé. Quem ama sabe bem o que é o amor, que vem de Deus, do que Ele é capaz. Quem ama não tem tempo para sofrer, nem se envolver com coisas tão banais. Somente o amor é capaz de transformar os corações e construir um mundo melhor de paz. Pratique então para sempre esse amor que vem de Deus e que tão bem te faz. Cultive a semente onde estiver, segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. O amor é a pura essência de Deus
É a água, é o pão que alimenta, é a força que move o meu ser. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim. É paciente, compreende, perdoa, deixa esse amor nascer em ti. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim. É paciente, compreende, perdoa, deixa esse amor nascer em ti. Jesus, Jesus, fonte divina do amor, seu olhar cura nossa dor, raios de luz, que a todos conduz. Jesus, Jesus, alimento de nossas almas, voz que acalenta e acalma os corações. Jesus, Jesus, amigo fiel e companheiro, iluminou o mundo inteiro com seu amor, com a sua humildade. Naquele momento na cruz, deu seu perdão. Deu seu perdão. Deus, em ti confiarei, contigo estarei, preciso de ti. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração, por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero. Somente em ti
encontrarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Encontrarei. Vinde a minhas criancinhas. Estou vendo a criancinha linda ali, eu vou cantar para ela. Vinde a minhas crianças do mundo, com a pureza e a simplicidade de coração. Entrarás no meu reino, sentarás ao meu lado, comerás do meu pão. Observem em uma criança o seu jeito de olhar, seu modo de falar com amor. Traz no seu coração a humildade e ternura, desabrocha pra vida parecendo uma flor. Deixem as crianças sorrir, deixem as crianças brincar. As crianças precisam crescer, as crianças ensinam a amar. Deixem as crianças sorrir, deixem as crianças brincar. As crianças precisam crescer, as crianças ensinam a amar. Assim falou Jesus. Vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus e se transformarão em luz. Assim falou Jesus. Vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus, e assim falou Jesus. Salve as crianças! Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Gratidão, Toninho, pelas músicas. Obrigado. Bom dia, Valdir. Bom dia a todos. Nosso coração e nossa mente. Bom dia aos que chegaram aí, mas depois que o Toninho começou a cantar, né? Então, sejam todos muito bem-vindos à Fraternidade Espírita Irmão Chico, que está hoje presencial e virtual, né? Vocês podem observar que está aberto. Então, nós estamos nos dois modos agora de divulgação, né? Então, vamos elevar os nossos pensamentos aí na nossa prece inicial. Vou ler um trechinho do livro Momentos de Paz, do Espírito Ernesto, psicofonia de Zoldino Rezende. Senhor Jesus, suplicamos para que atenteis para a nossa boa vontade, olvidando-nos as fraquezas. Fortalecei o nosso desejo de servir e de trabalhar no despertar das consciências. Estabelecei em nós o campo de trabalho no qual serviremos na difusão do vosso amor infinito. Orientai-nos nas encruzilhadas da vida, para que a vossa presença seja nossa fonte de recursos a abastecer-nos e a dar-nos forças para prosseguir. Se cairmos em algum momento, revigorai nossas forças, para que nos levantemos ante a lembrança das dores que sofrestes. Sede, pois, nossa companhia constante, porquanto somente tua luz haverá de iluminar-nos o caminho e mostrar-nos a verdade. Te agradecemos, Senhor, por este momento, pela oportunidade de estarmos juntos, conectados, um só pensamento, no só coração, buscando todos os recursos, as ferramentas necessárias para a nossa transformação moral, a nossa reforma íntima tão procurada. Te agradecemos, Senhor, pelo dia lindo que o Senhor nos proporcionou e por essa, Senhor,
por essa oportunidade de buscar no teu evangelho o lenitivo para nossas dores e aflições. Esteja, Senhor, envolvendo cada um que está presente virtualmente, presencialmente, e cuide de todos os nossos familiares, Senhor. Todos aqueles que neste momento sofrem nos dois planos de vida. Está aberto? A cachorra está latindo aqui, está atrapalhando tudo. Mas então, mais uma vez, Senhor, nós te pedimos que ilumine nosso expositor da manhã de hoje, que ele possa nos trazer ensinamentos benéficos para a nossa vida. Gratidão, Senhor, muita gratidão, que assim seja. Leona hoje quer participar de todo jeito. Seja bem-vindo, Valdir. Eu sei que era para você estar aqui dando um abraço gostoso na gente, mas... Bom dia. Estou aí. Possível. Eu estou aí. Você está aqui, com certeza espiritual. Estou aí espiritual e dando abraço espiritual. Isso. Né? Deus te abençoe. E gratidão, Toninho, também, viu? Muita gratidão. Toninho, bom dia. Bom dia a todos. Gente, vamos agradecer a Jesus, então, a oportunidade de hoje, né? Mais uma vez. Pedir que nos ilumine e que nós possamos, depois da música do Toninho, depois da prece, depois de toda essa harmonização, vamos conversar um pouquinho sobre um tema tranquilo, né? Tema fácil, né, Cida? Sem puxão de orelha hoje, com certeza, né? E vamos compreender um pouco para colocar em prática dentro do possível, né? O nosso tema hoje é perdão e auto-perdão. Será que tem alguém precisando disso? Não. Deve ter não, né? Perdoar e auto-perdoar. Então, no dia 30, né? 30 de junho, pode dizer que nós comemoramos a desencarnação do Chico Xavier. Né? Uma lembrança triste pela ausência física dele, mas feliz pelo legado que ele deixou. Então, eu gostaria de iniciar hoje, fazer a nossa introdução hoje, trazendo alguma coisa. O Luiz Antônio Ferraz, eu não sei direito quem é, sinceramente, ele faz uma entrevista com o Carlos Barcelli e pergunta para ele o que o motivou a escrever o livro que chama O Evangelho por Chico Xavier. E o Barcelli responde o seguinte: a própria vivência cristã de Chico Xavier, sem dúvida, um dos maiores apóstolos do Senhor em todos os tempos da humanidade, a vida de Chico é o Evangelho aplicado, o ponto de referência para quantos da doutrina espírita realmente desejam servir aos propósitos de Jesus sobre a terra. Na lição de número 259 do livro, o Chico diz o seguinte sobre perdão: não podemos chegar à porta dos nossos inimigos e pedir perdão. Não é assim. Porque estaremos humilhando a pessoa, colocando-nos na posição de bons. Devemos começar orando para que Deus nos dê humildade e paciência e aquela criatura nos veja por um ângulo diferente. Palavras do Chico no livro. O livro, imagino que muitos já conhecem, chama O Evangelho por Chico Xavier. E na lição 31, que eu vou pedir permissão a vocês para ler, porque eu achei muito interessante a história, ele vai exatamente contar uma história sobre perdão. E diz o seguinte: certa vez, alguém me contou que havia sido perseguido e injuriado por muitos anos por um ferrenho adversário de suas ideias. Ele vivia sonhando com o dia em que o seu opositor, reconhecendo os equívocos cometidos, o procurasse para pedir perdão. Imaginava, finalmente, ter o referido adversário aos seus pés,
dando a mão à palmatória. Acalentar essa ideia de triunfo em que justiça lhe seria feita. Pois bem, quando já estava com os cabelos quase todos brancos, o adversário de muito tempo, também de cabelos brancos, inesperadamente o procura para o tão aguardado entendimento. Confessou-lhe os seus excessos, pediu a ele que o desculpasse na inveja e no ciúme que sempre o haviam motivado no combate acirrado. Falou de suas lutas pessoais e conflitos de ordem íntima, semelhantes aos que exatamente criticara no companheiro. Conversaram longamente, sem ninguém por perto para testemunhar o diálogo. O amigo injuriado, que tinha tantas respostas da ponta da língua, que havia decorado o que dizer justamente para quando chegasse a hora inevitável daquele confronto, percebeu, segundo ele próprio me contou, que ele também inutilmente perdera tempo. De repente, sentiu que não havia qualquer razão para o revide. Ambos haviam envelhecido naquela disputa que ninguém saberia identificar como teria começado. E o Chico disse-me, ele, eu não tive vontade nenhuma de reagir. É verdade que ele se prevaleceu de todas as artimanhas para me prejudicar, mas eu também mentalizara aquele momento, o dia em que, face a face comigo, ele se sentisse humilhado. Ele estava tendo a grandeza de me pedir perdão. E se eu não o perdoasse, ele estaria triunfando sobre mim. Eu nunca tinha ido a ele. Ele que estava tomando a iniciativa de vir a mim. Eu que anelava fazer uma publicação no jornal, tornando pública aquela hora de retratação, não tive ânimo de contar isso a quem quer que fosse. Você é a primeira pessoa que está sabendo. Ele desencarnou há mais de um mês. Hoje, sinto por ele uma afeição que não sei explicar. Reconheci que em muita coisa ele tinha razão a meu respeito. Feliz daquele que, na hora de dar o troco, perde a vontade. Esses encontros com os nossos desafetos, mais cedo ou mais tarde, acontecerão. Se não for nesta vida, será na vida espiritual. Os que nos perseguem, com razão ou sem razão, nos auxiliam a identificar o nosso próprio lugar. Às vezes, nos é muito mais útil um adversário sincero que um amigo bajulador. Vamos gravar só esse finalzinho aqui, que eu acho que está bom, né? Às vezes, nos é muito mais útil um adversário sincero que um amigo bajulador. São as palavras do Chico aqui, né? A história que ele conta, que está no livro O Evangelho de Chico Xavier, escrito pelo Carlos Bacelli. Bom, nós vamos caminhando aqui, então. O que é realmente perdoar? A gente tem falado muito, eu acredito que a gente fala bastante sobre perdão, tanto tema específico a respeito do assunto, quanto algumas vezes solto no meio de algum outro assunto, sempre sai o perdão, que realmente é um assunto que ainda incomoda muitos de nós. Talvez fosse interessante a gente começar a conceituar. E tem o nosso amigo aqui, Mauro Falaster, que é um palestrante espírita, ele pegou um conceito de perdão que diz o seguinte: a palavra perdão vem do latim perdonare, significa desculpar, absolver, evitar. É o estado de ânimo em que se encontra alguém agravado por outrem, seu agressor.
e sente-se desagravado. O pecado na religião é um agravo a Deus, e o perdão consiste em não considerar-se Deus agravado, ou seja, é o desagravo. O conceito de perdão, segundo o Espiritismo, é idêntico ao do Evangelho, que ele é fundamento. Concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga redimido para a ascensão luminosa. Essa expressão final foi feita pela equipe da FEB em 1995. Bom, o que a gente vê nesses conceitos aqui? Tem o conceito geral, popular, que é confuso, porque é um conceito posso dizer, de cada um, e tem os conceitos do Evangelho, o Evangelho de Jesus, e que é interpretado por cada crença, por cada igreja, por cada religião, do jeito, de acordo com que as pessoas conseguem interpretar. E pelo Espiritismo, de uma maneira especial também, mas na visão espírita. Mas qual será a nossa visão em relação a perdão? Qual que é a nossa posição real? É essa posição que realmente vai interessar. A gente pega os conceitos do dicionário, os conceitos que as pessoas trazem, as histórias a respeito, tudo externo. Mas na medida que nós vamos pegando as histórias, nós vamos interiorizando o conhecimento do perdão. Vamos buscando o entendimento. Vamos formando conceitos. Ao formar os conceitos que pegamos das instruções externas, vamos formar o nosso. O nosso, ele é o resultado de uma interiorização da essência de todos os outros. Aí esse aí passa a ser o nosso, e nós vamos exteriorizar o nosso através da vivência. Mas ainda é tão comum ouvir as pessoas dizerem que não vão perdoar, no nosso meio, no meio espírita, nos meios religiosos em geral, afinal todo mundo é cristão, né? Ou se diz cristão. Mas a gente vê tanta gente dizendo que não vai perdoar, que isso eu não perdoo, aquilo eu não perdoo, essa pessoa, aquela pessoa eu não perdoo. E independente dos motivos, alguns motivos graves realmente, algumas situações muito violentas, agressivas, persistentes, e aí aquela dificuldade para o perdão prático, que é realmente o que interessa. Porque o perdão teórico nós já temos. Nós já temos, desde o passado, tem do Antigo Testamento de alguma forma, temos do Novo Testamento de uma forma bem intensa, temos agora com o Consolador, né, quando a doutrina traz para nós muitas explicações, muitos argumentos a favor do perdão, mas argumentos a favor de um perdão que seja prático, que seja vivido. E por que isso? Porque nós precisamos nos libertar do peso das nossas culpas e libertar os outros, ou ajudar a libertar os outros do peso das culpas deles. Precisamos buscar um entendimento. Ninguém ofende ninguém, de fato. As pessoas agem, as pessoas fazem, as pessoas falam. O ofendido aceita o que o outro fez ou falou como ofensa para si. Então, quando o outro faz ou fala, eu posso naturalmente desconsiderar tudo que ele falou, mesmo que ele tenha dirigido a mim, mas eu não tenho que aceitar. Se eu não aceito, eu nem preciso perdoar, porque o perdão já está naturalmente feito. Mas supondo que eu tenha aceitado essa agressão, como se fosse uma agressão para mim, como se a pessoa tivesse realmente me agredido, aí, ainda assim, dentro do meu comportamento cristão, eu preciso estar sempre refletindo sobre a possibilidade de resolver isso, não com o outro, comigo mesmo. E o Evangelho de Jesus, especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz muito argumento
para que a gente entenda bem isso. Por exemplo, lá no capítulo 10 do Evangelho, lá no item 15, né, o capítulo 10 é bem-aventurados os misericordiosos. Os misericordiosos são aqueles que vão alcançar a misericórdia. Então, quando eu sou misericordioso, eu estou perdoando ao outro. Quando eu alcanço a misericórdia, eu estou sendo perdoado. E estou sendo auto-perdoado. Então, o perdão é perdoar ao outro. Libertar o outro, na verdade. O auto-perdão, ou seja, a misericórdia comigo mesmo, é que vai caracterizar o auto-perdão. Como que Deus perdoa? Partindo do princípio do Evangelho, a gente precisa se perguntar, Deus perdoa? Muita gente confunde isso em, não, Deus não perdoa, porque Deus nunca é ofendido. A ofensa existe. Como eu disse no início, Deus não se ofende com as nossas bobagens, vamos dizer assim. Jesus não se ofende com as coisas que a gente fala dele. Nós ficamos ofendidos quando a gente vê uma peça teatral falando que Jesus é isso ou aquilo. E a gente fala, desrespeita Jesus. Mas será que Jesus está se sentindo desrespeitado por essas pessoas? Ou elas estão desrespeitando a si mesmas e estão construindo para elas uma situação que vai gerar uma culpa e que depois elas vão precisar, principalmente, do auto-perdão para se libertar disso? Porque Jesus já está liberto disso. Mas quando faz coisas que ofendem a Jesus, ofende aos cristãos, eu diria cristãos entre aspas, porque os cristãos de verdade não vão se ofender com alguma coisa que falam sobre Jesus, porque o cristão, de fato, sabe que não é verdade. Ele conhece, ele tem o conhecimento de Jesus e sabe o que é, o que não é verdade em relação a Jesus. E nós sabemos que uma das pessoas mais criticadas da humanidade, mais investigadas, mais estudadas, principalmente no aspecto de derrubar, foi Jesus. Ele continua inteiro, continua firme, continua presente e continua bom em nossos corações e em nossas vidas, porque o ensinamento dele ninguém consegue derrubar. Nem ele, porque as atitudes dele foram todas atitudes do bem. Então, a gente vai vendo uma série de situações assim e vamos percebendo. Lá no item 15, então, do Evangelho, é uma parte que eu sempre achei assim, muito interessante, e principalmente no início, né? Porque o que ele diz lá, nesse item 15? Deixa eu achar ele aqui. É uma mensagem que está nas Instruções dos Espíritos, no item 15 do capítulo 10. É uma mensagem do Paulo, o apóstolo. Foi editado em Lyon em 1861. Ele diz assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Essa passagem ela é maior, né? Mas acho que aqui já tem o ponto que a gente precisa. Na verdade, o ponto é a primeira frase. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Se nós conseguíssemos entender só esse argumento, já seria suficiente para fazer o perdão do inimigo e, ao mesmo tempo, o auto-perdão. Por quê? O inimigo do homem está dentro da sua própria casa, disse Jesus. Mas é na nossa casa mental, principalmente.
Porque os principais inimigos do homem são o orgulho, a inveja, a vaidade, o ciúme, o egoísmo e todas essas outras coisinhas que tem por aí. Então, esses são os verdadeiros inimigos do homem, que estão dentro da nossa casa mental. Quando nós perdoamos alguém que nos ofendeu de alguma forma, que nos agrediu de alguma forma, ele diz que nós estamos pedindo perdão para nós próprios. Por quê? Nós só somos agredidos porque já agredimos. Só tem inimigo quem fez. Só tem inimigo externo quem usou seus inimigos internos para construir esses externos. Então, eu uso o meu orgulho para humilhar uma pessoa. Essa pessoa, ou alguém substituindo essa pessoa, um dia vem me humilhar. Então, ele só vem me humilhar porque isso já é o efeito. A causa esteve naquele momento em que eu humilhei alguém. Quando vem o efeito, ele sempre vem depois da causa, nunca o contrário. Quando vem o efeito, a causa já existiu. Então, eu já tenho uma dívida de inimizade, de agressão a alguém, de humilhação a alguém. Em um outro momento, eu recebo o perdão de Deus se manifestando diretamente. Porque como que Deus perdoa? Deus perdoa dando oportunidade para que nós revivamos o momento e dessa vez acertemos. Ele não perdoa simplesmente eliminando tudo. Ele não elimina, vai lá na nossa consciência e fala, não, vamos limpar tudo isso daqui. Esse aqui está perdoado. Não é assim. Ele perdoa oferecendo para nós oportunidades infinitas, como diz Jesus ao Pedro, 70 vezes, 7 vezes, para que nós possamos resolver a situação. Então, nós vamos resolver a situação quando a agressão vem de fora, mas ela só ficará resolvida se ela vier de dentro também. Então, o perdão e o auto-perdão precisam caminhar juntos. Eu preciso me eximir das minhas culpas. Também não no sentido de eliminar simplesmente, porque não vai existir isso. Como que eu vou ficar livre das minhas culpas? Buscando oportunidades de fazer o contrário daquilo que eu tenha feito e que eu sinto que foi errado. Ah, mas e se eu não souber que eu fiz errado? Então, você tem uma culpa inconsciente. Houve um erro inconsciente, uma culpa inconsciente. Então, se houve erro, automaticamente há um registro desse erro praticado, conscientemente ou não. Vai ter atenuante ou agravante de acordo com a consciência de cada um. Mas se houve erro, há automaticamente a responsabilidade. Essa responsabilidade está registrada como culpa. O acúmulo das diversas responsabilidades que vamos assumindo ao nos comportar contrariamente à lei de Deus, nem é contra as pessoas, mas é contra a lei de Deus, automaticamente esse registro vai acumulando e o acúmulo dele vai gerar pessoas nos cobrando direto ou indiretamente e situações da vida nos cobrando também, às vezes diretamente, através das diversas dores que sentimos. Então, uma das grandes culpas que vem nos cobrando aí cada vez mais intensamente é a tal da depressão. Porque a depressão é considerada como uma das causas principais a culpa, o acúmulo. Porque a gente faz muita coisa sem perceber, sem observar, mas não deixa de estar errado. Então, Deus oferece a oportunidade, infinitamente, mas nós temos que consertar. Se eu não sei o que eu fiz, então o Espiritismo tem uma proposta fantástica. Fora da caridade não há salvação. Salvação de quê? Das nossas próprias falhas, das falhas inconscientes, inclusive.
Então, faça a caridade, faça o bem. Só isso. Faça o bem, independente de quem seja, da maneira que você puder e quiser, mas faça o bem. Ajude, atenda aos outros, compreenda os outros. Aprendamos a buscar uma explicação cristã para todos os problemas que as outras pessoas vão apresentando e não o contrário. E aí nós vamos nos perdoando. Então, o nosso auto-perdão está muito relacionado com os argumentos que nós usamos para perdoar o outro e vice-versa. Então, o mesmo argumento que eu uso para perdoar o outro é o argumento que eu uso para perdoar a mim mesmo e é o argumento que Deus usa para me perdoar. O argumento chama-se oportunidade. Oportunidade para fazer de novo, tantas vezes quantas for necessário, até acertar. É simples, não é? No capítulo 10 do Evangelho, ele diz assim: perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está no capítulo 5, versículo 6 do Evangelho de Mateus, já é o Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças. Aí ele continua, no mesmo capítulo, no mesmo Sermão da Montanha, né? Ele diz assim: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Vamos analisar isso dentro de tudo isso que já foi falado. Se perdoar aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Os homens vão cometer faltas contra nós. Então, dentro daquela explicação anterior, eles vão cometer faltas contra nós, porque nós já cometemos contra a lei, não é contra eles. Eles não cometem contra nós, eles cometem contra a lei. As pessoas não ofendem as outras, elas ofendem a lei de Deus. Nós não ofendemos as outras pessoas, nós ofendemos a lei de Deus. Quando alguém, vamos colocar assim, aparentemente nos ofende, está nos dando a oportunidade de resolver as nossas questões, de perdoar e nos perdoar. Quando nós, aparentemente, ofendemos alguém, nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos dando a essa pessoa a oportunidade de se perdoar diante da lei de Deus. Aí eu imagino assim, muita gente vai, então tá, então toda vez que eu ofender alguém, então eu estou fazendo um favor para essa pessoa. Sim, está de fato fazendo um favor para essa pessoa, porque está dando a ela, criando com ela uma oportunidade para ela resolver suas questões. Mas, aí vem a expressão de Jesus, e é a que justifica isso. É necessário que o escândalo venha. Todos nós, então, estaremos sujeitos a praticar o escândalo. E ele será necessário onde ele vier e como vier. Mas tem um detalhe. Quando o meu escândalo vem, ele pode ajudar o outro a resolver a sua questão. Mas Jesus diz que ai daquele por quem o escândalo vier. Porque quando esse escândalo vem, que ajuda o outro a se libertar com a lei, ao mesmo tempo ele faz com que eu me comprometa com essa mesma lei. Então, eu vou ter que resgatar o escândalo que eu provoquei, que ajudou o outro, mas que eu me prejudiquei porque eu fiz um mal, eu pratiquei um mal, eu fiz uma fofoca, eu agredi fisicamente alguém, eu prejudiquei, maltratei, traí, alguma coisa eu fiz contra alguém que, na verdade, pode ter ajudado essa pessoa a resgatar
mas me ajudou a me comprometer. Então, quando nós perdoamos aos homens as faltas que eles cometem contra nós, também o Pai Celestial nos perdoa os pecados. Por quê? Porque quando nós perdoamos, nós entramos em sintonia com o perdão divino, que já é, eu estou chamando de causa pétrea na Constituição Divina. Então, existe a Constituição Divina. No livro Céu e Inferno, no capítulo 7, da primeira parte, tem lá o Código Penal da Vida Futura. Bom, podemos dizer que ali está a Constituição Divina. Bem resumido, são 34 artigos, 33, 34 artigos. Então, ali está o Código Penal. Então, existe uma Constituição. Causa pétrea é aquele artigo que não pode se mudar de jeito nenhum. Então, vamos imaginar assim, quando Deus organizou a lei lá para o nosso planeta aqui, que certamente para outros planetas vai ter algumas variações, ele colocou assim: todos os seres humanos terão direito ao perdão. O perdão para esses seres humanos chegará como oportunidade para fazer de novo aquilo que fez errado contra a lei, tantas vezes quantas for necessário. Se a pessoa errou no final de uma existência, ela vai ter a oportunidade de voltar numa outra existência, num outro corpo, viver aquelas mesmas oportunidades e conseguir resolver o problema que ela causou anteriormente. Quando isso acontecer, por misericórdia, essas pessoas que estiveram com esse tipo de comprometimento, elas não se lembrarão claramente do que fizeram lá no passado. Mas elas terão recursos, terão oportunidade de aprendizado para compreender a importância do acontecimento ruim, que será exatamente a oportunidade que ela tem para relevar tudo, para perdoar e se auto-perdoar. E aí sim, quando nós nos auto-perdoamos, nós entramos em sintonia com a lei de Deus, que é a lei do perdão, e veremos que estamos quites com ela, porque perdoamos a nós mesmos e ao outro. Nos perdoamos, oferecendo oportunidade para fazer de novo e fazer direito, perdoamos ao outro, dando a ele também a oportunidade de fazer de novo e fazer direito, como Deus faz conosco, nos oferecendo a mesma oportunidade. E é assim que nós vamos resolvendo as nossas questões. Ele fala assim: se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele, se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Mas o Chico, naquela fala inicial dele, ele fala que nós não temos que ir pedir perdão para quem a gente ofendeu, porque pode humilhar a pessoa. Tá. Então, o que nós vamos analisar aqui? Nós vamos ver se é possível conversar com a pessoa, resolver a questão cara a cara com a pessoa, para resolver entre os dois e ficar tudo esclarecido, para não virar como a história que os dois tiveram que ficar velhos, de cabeça branca, para um dia sentar e conversar e ver que foi uma grande bobagem que eles fizeram de um ficar duelando contra o outro. Então, ir conversar e fazer sentir a falta em particular é quando é possível, quando há condição para chegar e conversar, dialogar, sem acalorar mais ainda a briga. Quando não é possível, cada um perdoe na sua intimidade. Porque não houve agressão a pessoas, houve agressão à lei de Deus. E o resgate de cada um é com a lei, e não propriamente com as pessoas que estão tendo a oportunidade também. Se é possível, os dois resolvendo, os dois consertam com a lei. Se não é possível, cada um faça a sua parte.
Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E respondeu Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. São Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Tá tudo bem? Todo mundo tá... Tem alguém que tem alguma dúvida, algum comentário, algum acréscimo? É possível participar, não é? Então, alguém tem vontade de participar, de comentar alguma coisa? Tem uns comentários aqui, ó. A Beatriz, por exemplo, como diz São Francisco, é perdoando que se é perdoado. A Juscelia Lima só falou assim: perfeito, Valdir. E aí, alguém quer falar aí mais publicamente? A Jusiléia levantou a mão. Sim, Jusiléia. Oi, Valdir. Oi. Tudo bem? Bom dia a todos. Tudo bem? Parabéns aí pelas colocações que você nos traz acerca desse tema, que eu penso que é muito importante, né? Para refletirmos, principalmente no momento atual ao qual nós estamos vivendo. O perdão é muito importante. Principalmente perdoar a nós mesmos, como você bem colocou, né? Você falou a respeito, né, sobre essa questão, e eu fiquei a pensar como perdoar alguém. E para isso, você também confirmou da importância de se exercitar esse perdão para conosco, porque quando nós exercitamos conosco, nós aprendemos a exercitar com o outro, não é isso? E fiquei a pensar aqui, para se perdoar, eu penso que é importante e necessário que venhamos desenvolver um entendimento, uma consciência da condição do outro, né? Porque se o outro me ofende, você também falou, eu só vou me sentir ofendida se eu estiver no mesmo nível, tipo, entendeu? Para absorver aquela ofensa. Se eu estiver já desenvolvido esse entendimento de que o outro está agindo assim por falta de compreensão, por não conhecer a verdade, eu não vou me sentir ofendida, né? Como bem fez Jesus. E aí a gente vai dizer, mas eu, para Jesus, estou muito distante. Mas os Espíritos disseram que Jesus é o nosso modelo. Jesus é aquele que nós devemos copiar. E aí, nesse momento que alguém me ofende, eu poderei pensar da seguinte forma: e se fosse Jesus no meu lugar, como ele agiria? Para a gente ir entrando e desenvolvendo esse entendimento de não se deixar envolver por essa energia da ofensa. Porque senão nós vamos estar nos igualando com o outro. E o que a gente não quer é isso. Né? Então, eu fiquei a refletir sobre essa questão. Eu, particularmente, nessa existência, não tenho nenhuma criatura assim que me causou isso e nem que eu causei para alguém. Então, assim, fica mais difícil de se entender como exercitar esse perdão. Mas, assim, diante do que a gente tem estudado, diante do que a gente tem aprendido, eu penso que é nessa elevação nossa, na compreensão do outro, que a gente vai aprendendo a exercitar essa questão do perdão. Isso. É isso mesmo. Obrigado, Juscelia. Muito bom. Mais alguém quer falar, gente? Maria Beatriz. Seu som está desligado. Desculpa, bom dia a todos. Bom dia. Você coloca assim, que também é preciso verbalizar o perdão, mas também é preciso de respeitar o tempo do outro. Sim. Não é verdade? Sim, com certeza. E isso faria parte do exercício do perdão, porque o perdão é um processo, né? Faria parte do processo do perdão. Exato. Olha só, a palavra do Chico foi mais ou menos dentro disso aí, ó.
Você não tem que ir bater na porta do outro para pedir perdão, para não humilhar. Automaticamente, isso quer dizer que você precisa dar um tempo para que o outro assimile tudo, para que você mesmo assimile. Então, quando a Juscelia fala, o modelo é Jesus, ótimo. Aí há uma distância infinita entre nós e Jesus. Mas também há essa distância porque nós ainda vamos construir aquilo que Jesus já construiu. Nós estamos construindo. Então, nós não vamos construir com a mesma grandeza, com a mesma tranquilidade que Jesus fez. Mas nós precisamos construir dentro das nossas possibilidades, agindo positivamente. Não é? Então, nós vamos construir o perdão. Nós vamos construir o auto-perdão. Para que ele aconteça, nos dois sentidos, nós precisamos buscar um autoconhecimento. Né? É parar, fazer aquela reflexão que o Santo Agostinho propõe lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Né? Qual o meio prático mais eficaz para ser feliz nessa existência e resistir aos arrastamentos do mal? Aí eles respondem, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aí o Kardec coloca a dificuldade que é essa questão de conhecer. Quer dizer, como fazer isso? Como que eu posso me conhecer? Aí ele fala, fazei como eu fazia na minha última existência. Todas as noites, quando eu ia me deitar, passava em revista a minha consciência. E analisava o que ele fez de bom ou de ruim. O que ele fez bem feito e o que fez mal feito. Se tinha alguém que tinha alguma reclamação contra ele, se ele conseguiu identificar isso. Então, essa autoavaliação é o autoconhecimento que vai encaminhar para o auto-perdão. E, ao mesmo tempo, vai nos encaminhar para, fazendo o auto-perdão e reconhecendo os nossos próprios erros, nós vamos entender que, do mesmo jeito que nós erramos, os outros também erram. Mas que erramos de forma diferente. Uma das dificuldades é, eu erro em uma coisa específica, que é a minha dificuldade. O outro erra em uma coisa específica, que é a dificuldade dele, e que não é a minha. Então, quando alguém erra em alguma coisa que eu não tenho dificuldade, é como se eu cortasse o direito do outro errar naquilo, sem perceber que eu posso estar errando uma coisa que o outro já não tem dificuldade também. Né? Então, tudo isso precisa ser trabalhado num processo de autoconhecimento constante, para que, a partir do autoconhecimento, a gente vá resolvendo essas questões íntimas e, através da solução das questões íntimas, nós vamos resolvendo as questões externas, com as pessoas, que, na verdade, as pessoas vão representar a lei de Deus. Quando estamos em sintonia com Deus, através da oração, nós estamos entrando em sintonia com a lei de Deus na oração. E essa sintonia não é simplesmente fazer oração, é uma coisa que a gente tem chamado bastante atenção, que eu acho muito importante, é a gente pensar na oração e não simplesmente repetir a oração. Quando nós dizemos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Quando dizemos isso, na grande maioria das vezes, estamos pensando exatamente o quê? Já pensaram sobre isso? Quando eu digo no Pai Nosso, eu faço um acordo com Deus. Perdoai as nossas, vamos colocar, as minhas ofensas, assim como eu perdoo os meus ofensores. Perdoai as minhas dívidas,
assim como eu perdoo as dívidas dos outros. Quando eu digo isso, eu estou pensando nisso? Ou estou só repetindo uma oração que parece que vai ter assim, uma solução mágica para o problema? Então, se eu repito a oração, principalmente nessa parte do perdão, sem refletir a respeito, sem observar o que vai acontecer para frente, eu vou ter a oportunidade de perdoar e não vou perdoar. E se eu não perdoo, eu não entro em sintonia com o perdão divino. Isso é de uma lógica assim, impressionante. Não é? Então, o que é que tem que fazer? Aí Jesus diz assim, vigiai e orai. Ou seja, orai e vigiai. Aí eu oro, Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo as dívidas dos outros. O que eu falei para Deus? Se eu não perdoar dos outros, não preciso perdoar as minhas. Ok? Então, não resolvi o problema. Aonde que é? Então, isso é a oração. Aonde que entra a vigilância? Na observação dos fatos seguintes. Você termina de fazer o Pai Nosso e dá um grito com uma pessoa que fez alguma coisa que você não gostou dentro de casa. Aquelas pessoas que a gente fala que ama. Com filho, com marido, com mulher, com irmão, com mãe, com pai, com parente, com vizinho, com pessoas do ambiente de trabalho. Ou seja, a pessoa fez alguma coisa que, ao seu olhar, é errada e você acabou de perder a oportunidade de fazer aquele perdão que você pediu a Deus, que te desse a oportunidade para que você se livrasse do seu próprio problema. Vamos refletir sobre isso assim, mais profundamente? Mas não fique nisso que eu estou falando, não. Faz de conta que eu falei tudo errado. E tente achar uma explicação melhor ainda para isso, uma explicação assim, mais profunda, que seja prática. Que a gente saia por aí ouvindo as agressões no trânsito, no ambiente familiar, na rua, das pessoas das mais variadas, no ambiente de trabalho, e a gente consiga, pelo menos, silenciar por enquanto. Para depois conseguir parar de duelar com as pessoas que a gente acha que nos ofenderam. Para depois atingir uma libertação total disso. Aquela tranquilidade de alguém que não se sentiu ofendido, porque realmente não permitiu que aquela vibração penetrasse, porque aquilo é problema do outro. E agradecer ao outro que te mandou aquela vibração ou aquela agressão, porque ele te deu a oportunidade de provar que você já sabe perdoar. Esse exercício precisa ser constante, real e verdadeiro. Porque esse exercício é que vai realmente provar que nós estamos em condições de sintonia com Deus, com a lei de Deus. Alguém levantou a mão? Quem foi? Maria Beatriz? Sim? Liga o som. Eu tinha um professor que dizia que a maior viagem que existe é tem 20 e 30 centímetros, razão e coração, né? Sim. Então, quando você coloca aí, é aquela raivinha de coisas bobas, né, que a gente tem, e assim, mas eu não quero pensar assim, mas eu estou pensando, e então assim, eu posso enganar o outro, mas para Deus eu não posso enganar a gente, Deus sabe tudo, e é um exercício muito desafiador. Não é fácil. Concordo com você que precisamos ser vigilantes, mas é desafiador. É desafiador. Então, é um exercício difícil. Por quê? Nós temos uma cultura vamos dizer assim, da autoagressão a partir do que o outro faz. Nós aprendemos isso. A cultura do pecado, a cultura da ofensa do outro, a cultura da culpa do outro, isso é milenar. Então, nós não vamos resolver isso de um dia para o outro, de uma hora para outra. Mas nós precisamos começar a resolver isso gradativamente,
a partir do momento que vamos nos conscientizando dessa importância. Né? Então, esse é o ponto que a gente precisa trabalhar. Aí fala assim, lá no Evangelho, né? No item 7 do capítulo 10. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrais de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Aí no comentário vem assim, quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de depor a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Quando nós fazemos a nossa parte, nós elevamos a nossa vibração. Nós somos movidos aqui a vibrações. Os nossos pensamentos, eles se transformam, eles se estendem para o universo como vibração positiva ou negativa. A positiva vai para cima, a negativa vai para baixo. Então, a nossa sintonia, quando perdoamos, é para cima. Nós nos elevamos e entramos em sintonia com os espíritos mais elevados, que terão melhores condições de nos orientar, porque nós crescemos, nós subimos. O contrário, não. Então, é isso que nós precisamos pensar. E, voltando só um pouquinho ao auto-perdão, ele fala assim, uma das fontes de autoagressão vem da busca apressada de perfeição absoluta, como se todos devêssemos ser deuses ou deusas de um momento para o outro. A exigência de perfeição é considerada a pior inimiga da criatura, pois leva a alma a uma constante hostilidade contra si mesma, exigindo-lhe capacidades e habilidades que ela ainda não possui. Então, bem dentro disso aí. Vejam bem, não é para ser perfeito já. A proposta de Jesus de sede perfeitos é como se ela colocasse uma gradação da perfeição. É um processo, é uma construção. Quando nós falamos da pessoa que é perfeccionista, é aquela pessoa que está cá embaixo, mas acha que tem que ser como Jesus e só serve se for como Jesus. Como não é como Jesus, ela não faz nada. Porque não é assim ainda. Então, ela é assim, exige de si mesma e não consegue fazer, que ninguém consegue ser como Jesus de imediato, e ela passa a exigir dos outros também. Então, ela passa a não aceitar os erros das pessoas, porque, afinal de contas, Jesus não errou, na visão dela. Então, se lutamos conosco, nos condenando, exigindo de nós mesmos atitudes que estão acima das nossas forças, podemos estar apenas nos punindo, o que não será produtivo. No entanto, se nessa luta interior reconhecemos as nossas limitações e nos dispomos a caminhar com confiança, progredindo, corrigindo as próprias atitudes na medida das nossas forças e apoiados na fé, então sim, estamos nos concedendo o auto-perdão. Então vejam isso aqui, vou repetir. Se nessa luta interior reconhecemos as nossas limitações, então eu ainda sou imperfeito, porque eu estou no mundo de prova e de expiação. Eu estou na terceira ordem da escala espírita, a dos imperfeitos.
Então, estou limitado ainda. Reconheceu isso aí? Nos dispomos a caminhar com confiança, progredindo, corrigindo as próprias atitudes na medida das nossas forças e apoiados na fé. Então, sim, estamos nos concedendo o auto-perdão. Como que nós vamos fazer isso? Sabe aquela toalha jogada que eu sempre falo? Então, eu vou parar de deixar a toalha jogada, vou pôr no lugar certo. Sabe aquele chinelo que fica no meio da casa? Eu vou parar de fazer isso, vou levar o chinelo para o lugar também que precisa ficar. Sabe a cama desarrumada que a gente deixa de manhã quando levanta? E que às vezes nos incomoda de alguma forma, mas incomoda principalmente quem vai ter que arrumar depois? Então eu vou passar a corrigir isso. Sabe aquela palavra além que a gente sempre fala em determinadas situações? Eu vou me corrigir, vou me vigiar para eu não falar essa palavra. Sabe aquele conselho, crítica que nós vamos oferecendo aos outros sem ser pedido? Numa situação que um sorriso, um abraço ou até uma lágrima ajudaria muito mais do que aquela palavra de eu te avisei. Tudo isso é pequeno agora, é importante, mas é pequeno, é grave, prejudica os outros. Quando é feito contra nós, nos prejudica, nos agride, mas tudo isso nós podemos passar a corrigir. Isso é possível. Isso nós nem precisaríamos falar mais para Jesus. Mas para nós precisa. Parece tão óbvio, mas quando nós vamos observar o óbvio, nós não fazemos nem o óbvio ainda. Aquilo está na nossa mão aqui. Então é a partir daí que nós vamos começar a nos corrigir, nos perdoando, nos oferecendo a oportunidade de fazer de novo. Eu preciso me oferecer oportunidade para fazer de novo. Não ter sentimento de culpa não significa que não devemos ter consciência das nossas dificuldades e limitações, porque esta condição é indispensável para o processo de reparação e renovação. O que não podemos, o que não devemos, é esterilizar a nossa capacidade de reação, como se a vida não tivesse de continuar de qualquer modo. Deus nos perdoa sempre. Nós é que ainda não aprendemos a nos perdoar. Quando reencarnamos, trazemos as marcas das encarnações anteriores fortemente gravadas no nosso subconsciente. Muitas delas se configuram como um profundo sentimento de culpa em acentuado remorso pelos erros cometidos. Deus não julga e nem condena ninguém. Somos o nosso próprio juiz e carrasco. Deus apenas perdoa, dando a oportunidade de fazer de novo. Nós estamos aqui, nós pegamos uma parte dessa palestra desse nosso irmão, que chama Mauro Falaster. Essa palestra, eu imagino que esteja no YouTube. Eu peguei e copiei de uma outra pessoa. Então, nós agradecemos a vocês pela oportunidade, pela presença, pela participação, pedindo a Jesus que nos ilumine, que nos abençoe e que nós possamos aproveitar as oportunidades que temos para nos tornar pessoas melhores, fazendo melhores as nossas relações com os outros. Obrigado, que a nossa fraternidade continue crescendo, aperfeiçoando, desenvolvendo, e que a nossa SIDA melhore, né, SIDA, desse Covid aí, e que todos que estão com Covid passem pela experiência,
Perdoemos a Covid. É uma oportunidade. Ela traz um ensinamento. Vamos descobrir o que ele está ensinando para nós. E aí vamos, porque às vezes coloca tudo em pessoas, mas tem situações também que precisam ser perdoadas para ser bem vividas, bem compreendidas e bem aproveitadas. E as doenças são dessas oportunidades. Às vezes nós condenamos a Deus por estarmos doentes, mas Deus permite a doença para que nós possamos nos corrigir de algumas falhas. Que cada um busque a própria, se corrija, se perdoe, nos alegremos apesar da dor e que cresçamos junto com ela. Jesus esteja com todos. Obrigado. Amém. A prece final, Valdir, você já fez essa prece final em forma de gratidão, né? E quanto à Covid, eu acho que ela nos ensina o que você falou aí, aprendemos a sermos do nosso tamanho, aprender a desenvolver a humildade para reconhecer o nosso tamanho. Porque a partir do momento que a gente reconhecer o nosso tamanho, aí sim, nós vamos nos perdoar pelo aquilo que a gente não dá conta de fazer ainda e buscar, dali para frente, fazer melhor. Isso. É isso mesmo. Você quer que faça a prece? Ou já está feito? Sim, pode fazer uma prece aí. Então, vamos agradecer mais uma vez. Vamos vibrar, então, por todas as pessoas que estão passando neste momento pelas dores, das doenças em especial, né? Existem muitas dores, existem muitas dificuldades que são trazidas para nós de formas tão variadas. Mas dentro dessa ideia, desse entendimento do perdão e do auto-perdão, é preciso que nós aprendamos a compreender também essas dores que surgem sem pessoas que estão diretamente ligadas. Que nós possamos pedir sempre perdão a Deus como oportunidade, observar as oportunidades e agir ou reagir de acordo com as nossas condições do momento. Mas que possamos sempre, com Paulo, como ele diz, em tudo dai graças. Que aprendamos realmente a dar graças por tudo. Agradecer aos nossos irmãos difíceis, aqueles encarnados ou desencarnados que passam pelos nossos caminhos e que às vezes nos deixam oportunidades de dores. Há aquelas pessoas, aquelas situações, aqueles ambientes, aquelas organizações que nos trazem, às vezes, preocupações, oportunidades até de mágoas, que nós possamos compreender e relevar tudo isso. Que possamos estar sempre em sintonia com Jesus, com os nossos amigos maiores. Alguém diz que poderíamos pensar como Jesus agiria nessa situação. Essas palavras eu ouvi do Chico, dizendo que quando ele tinha uma dificuldade, ele perguntava como Jesus agiria nessa situação. Hoje, eu ouso perguntar como o Chico agiria nessa situação, porque o Chico esteve muito próximo de nós, e ele foi a presença do Cristo aqui nos dando belos exemplos de como devemos nos comportar nas mais diferentes circunstâncias da vida. E são essas circunstâncias bem vividas que vão concretizar para nós o perdão, o auto-perdão, enfim, a paz, a harmonia, a felicidade. Que estejamos e sejamos todos cada vez mais felizes, de fato, a partir das soluções que vamos encontrando e decidindo assumir. Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Assim seja. Obrigado, gente. Assim seja. Assim seja. Gratidão, Valdir, gratidão, Cida, e a fraternidade por nos proporcionar esse momento de aprendizado. Valdir, só uma pergunta rapidinho, viu, Cida? Você faria trabalho também na Bahia?
Eu faria. Muito bem. Então, É vou um- entrar em contato com É, alguém online, do Fraternidade para. Oi? online, né? Não Online entendi. ou presencial? Online, ou claro. É presencial? online, sim. Vai sim, Virtual. faria sim, com certeza. Pronto. Tá bom? Vou pegar seu contato. Pode ser.